Você desperdiçou a vida inteira cozinhando pra gente, mãe. E olha no que deu. 3 filhas infelizes e uma velha sozinha. Meu nome é Marta. Tenho 72 anos. E essa frase saiu da boca da minha filha mais velha. Era noite de Natal, terça-feira, 24 de dezembro. A ceia que levei 3 semanas preparando esfriava na mesa. O cheiro de tender assado ainda pesado na sala. Patrícia falou olhando direto para mim, como se eu não estivesse segurando a travessa de rabanada com a mão tremendo. Júlia concordou. Pelo menos nisso ela tá certa. Camila jogou o guardanapo na mesa. Vocês duas são umas hipócritas. Quem abandonou quem aqui? E a briga explodiu. Na frente da comida que fiz com amor. Na frente das receitas que decorei. Na última ceia que vou lembrar. Mas elas não sabiam de uma coisa. Eu sabia de algo que mudaria tudo naquela noite. Se essa história já te pegou, deixa um like e se inscreve no canal, porque o que vem agora vai te surpreender ainda mais. Essa família vai se transformar antes do amanhecer. Fica comigo. A voz de Patrícia cortou o ar novamente. Eu não sei por que ainda venho nessa farsa todo ano. Estava na cozinha, a porta entreaberta. Elas achavam que eu não ouvia. Ou talvez não ligassem mais se eu ouvia. Júlia suspirou aquele suspiro cansado que ela sempre dá. Tradição, obrigação, culpa, escolhe um. Camila riu, mas não tinha graça nenhuma. A mãe gasta 3 semanas cozinhando pra gente fingir que é família feliz por 3 horas. Fechei os olhos, respirei fundo. A travessa de rabanada pesava nos meus braços. 50 anos fazendo essa receita. A mesma que minha mãe Helena fazia. Canela ralada na hora. Açúcar cristal por cima. 3 dias de leite condensado secando. 3 semanas. Tinha passado 3 semanas preparando cada prato. O tender glaciado como Roberto fazia. A farofa da avó. Helena com castanhas que torrei uma por uma. O pavê que a gente fazia junto quando eram pequenas, quando riam na cozinha, quando me chamavam de mãe com carinho e não com aquele tom cansado de obrigação cumprida. Entrei na sala. Coloquei a travessa na mesa. Patrícia nem levantou os olhos do celular. Júlia olhava para a parede. Camila brincava com o guardanapo de linho que bordei em outubro. A rabanada tá pronta, eu disse. Foi quando Patrícia falou, olhando direto para mim dessa vez. A senhora desperdiçou a vida inteira cozinhando pra gente, mãe. O silêncio durou 2 segundos, talvez 3. E olha no que deu. 3 filhas infelizes e uma velha sozinha. Júlia assentiu. Pelo menos nisso ela tá certa. Algo quebrou no meu peito. Não era surpresa. Eu sabia. Vinha sentindo há meses. Nos telefonemas curtos, nas visitas canceladas, no jeito que falavam comigo como se eu fosse peso morto. Mas ouvir em voz alta. Na noite de Natal, na frente da comida feita com amor. Isso eu não estava preparada. Camila explodiu. Vocês duas são umas hipócritas. Quem abandonou quem aqui? E começou. A briga não começou devagar. Começou explodindo. Patrícia largou o celular na mesa com força. A capinha de couro bateu no prato. Quem abandonou quem? Sério, Camila. A gente vem aqui todo Natal fingir que tá tudo bem enquanto a senhora fica nessa casa enorme sozinha o ano inteiro. Fingir? Camila levantou. A cadeira arranhou o chão. Vocês duas que ficam fingindo. Fingindo que têm vida. Fingindo que são felizes. Júlia fechou os olhos. Camila, não começa. Não começa o quê? A verdade? Você tá infeliz há anos, Júlia. Todo mundo sabe. Rodrigo te trata como empregada, seus filhos nem te olham, e você aceita porque foi isso que aprendeu aqui. Júlia abriu os olhos, e tinha raiva ali. Pelo menos eu tentei construir alguma coisa. Pelo menos eu não tô aos 42 morando em kitnet, atrasando aluguel e vendendo quadrinho em feirinha. Quadrinho? Camila riu, mas estava chorando. É assim que você chama meu trabalho? Quadrinho? Trabalho? Camila, você ganha 2.000 por mês quando ganha. E você ganha o quê? Quanto vale lavar cueca de marido que não te quer mais? Júlia levantou, a mão tremendo.
Você não fala assim do meu casamento. Casamento? Que casamento? O homem nem veio no Natal com você. Patrícia bateu a mão na mesa. O copo de vinho chacoalhou. Vocês duas param. Camila virou para ela. Ah, agora a doutora vai dar ordem? A sócia do escritório importante? A mulher bem-sucedida que acabou de passar Natal sozinha igual a mãe dela? Eu não tô sozinha. Tá sim. Camila enxugou o rosto com as costas da mão. Você tá sozinha faz anos, Patrícia, desde que o Maurício te trocou. E sabe o pior? Ele te trocou por uma cópia mais nova de você. Mais nova e menos amarga. Patrícia ficou branca. Os dedos apertaram o copo. Você não sabe de nada da minha vida. Eu sei que você trabalha até 10 da noite todo dia para não ter que voltar para casa. Eu sei que você toma antidepressivo escondido. Eu sei que você tá apavorada de envelhecer sozinha que nem a mãe. O silêncio que caiu foi pesado. Patrícia soltou o copo. A voz saiu baixa, perigosa. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu tenho pavor de virar ela. Uma velha sozinha cozinhando para filhas que não querem estar aqui. Olhou para mim, direto nos olhos. A senhora desperdiçou sua vida, mãe. Desperdiçou cozinhando, limpando, servindo. E para quê? Pro papai morrer e te deixar sozinha? Pra gente crescer e te visitar por obrigação? Valeu a pena? Respirei. Devagar. Eu fiz o que achei certo. Certo? Júlia voltou a sentar, mas estava chorando agora. A senhora me convenceu a largar a arquitetura, me convenceu a casar, me convenceu a ter filho, me convenceu que era isso que mulher fazia. E eu fiz tudo certinho. Casei, tive 2 filhos, larguei tudo. E sabe o que eu tenho agora? Esperou. Como se eu fosse responder. Nada. Eu não tenho nada. Meu marido não me quer. Meus filhos não me veem. Eu não existo. Eu virei você, mãe, e eu te odeio por isso. A palavra ficou no ar. Odeio. Camila sentou. A raiva tinha sumido. Só cansaço agora. Eu só queria ter sido boa o suficiente. Só isso. Só queria que a senhora olhasse para mim e não visse decepção. Camila. Não. Ela balançou a cabeça. A senhora nunca me aceitou. Nunca. Quando eu contei que gostava de mulher, a senhora disse que eu estava confusa. Quando eu disse que ia fazer artes, a senhora disse que eu ia passar fome. Quando eu apresentei a Bianca, a senhora fingiu que ela não existia. E agora a senhora quer que eu sente aqui e coma rabanada e finja que a gente é família? Olhei para a mesa. O tender frio, a farofa intocada, o pavê derretendo, 3 semanas de trabalho, 50 anos de receitas decoradas, e ninguém queria. Patrícia pegou a bolsa. Eu vou embora. Júlia levantou. Eu também. Rodrigo tinha razão. Isso aqui é circo. Camila já estava de pé. Família linda. Feliz Natal para todo mundo. E foi naquele momento, vendo as 3 se preparando para sair, que eu soube. Agora. Tinha que ser agora. Mas não falei nada ainda. Fiquei sentada, olhando elas pegarem bolsas, celulares, casacos. Toquei a toalha bordada na mesa. A que a avó Helena me deu quando casei. Passei a mão devagar no tecido. Patrícia já estava na porta. E eu pensei na pasta parda, na gaveta do criado mudo, ao lado da foto do Roberto, os exames, o diagnóstico, as cartas, 6 meses guardando, 6 meses esperando o momento certo. Sorri, fino. Elas não viram, mas era a hora. Esperem. Minha voz saiu firme, mais firme que eu esperava. As 3 pararam. Patrícia com a mão na maçaneta, Júlia com o casaco no braço, Camila com a bolsa no ombro. Antes de vocês irem, tem uma coisa que precisam saber. Patrícia virou. Mãe, eu não aguento mais sermão sobre família. Não é sermão. Então o quê? Mais culpa? Mais cobrança? Respirei fundo. Vocês acham que eu desperdicei minha vida? Mãe, não, vocês falaram. Agora eu falo. Levantei. As pernas tremeram, mas segurei. Vocês acham que eu desperdicei minha vida cozinhando para vocês, cuidando de vocês, sendo mãe? Júlia enxugou o rosto. A gente não quis dizer assim. Quis sim, olhei para ela. Você disse que me odeia por ter virado eu. Disse na minha cara.
O silêncio voltou. E talvez vocês tenham razão. A voz falhou um pouco. Talvez eu tenha desperdiçado mesmo. 50 anos casada com um homem que morreu e me deixou sozinha. 30 anos criando 3 filhas que cresceram e sumiram. Camila baixou a bolsa. Mãe, a gente não sumiu. Sumiu sim. Vocês sumiram há anos. Eu ligo, vocês estão ocupadas. Eu convido para almoço, vocês têm compromisso. Eu pergunto como vocês estão, vocês dizem tudo bem e desligam. Patrícia soltou a maçaneta. A senhora sabe que eu trabalho muito. Eu sei que você trabalha até 10 da noite para não ter que ir para casa vazia. Eu sei, Patrícia. Eu sei porque eu faço a mesma coisa. Fico até tarde assistindo qualquer coisa na televisão só para não ter que deitar na cama onde seu pai morreu e sentir o vazio. A mão de Patrícia tremeu. E você, Júlia? Virei para ela. Você acha que eu não vejo? Você acha que eu não sei que você está infeliz? Que o Rodrigo não te toca faz mais de ano? Que seus filhos te ignoram? Você liga para mim chorando disfarçado de gripe. Júlia sentou de novo, devagar, a cabeça baixa. E você, Camila? Minha voz saiu mais suave agora. Minha caçula, você acha que eu não sei da internação? Camila levantou a cabeça rápido, os olhos arregalados. Como? O hospital ligou pedindo autorização para tratamento. Outubro de 2023. Você colocou meu nome como contato de emergência. Tentativa de suicídio. 32 comprimidos. Ela começou a chorar. De verdade agora. Eu não queria que a senhora soubesse. Eu sei, você não quer que eu saiba de nada. Nenhuma de vocês quer. Vocês cresceram e decidiram que eu sou peso. Que eu sou velha chata que cobra presença. Que eu desperdicei minha vida e agora cobro a de vocês. Caminhei até a mesa. Peguei um prato. Rabanada fria. Essa receita é da vó Helena. A mãe de vocês nunca conheceu ela lúcida. Quando vocês nasceram, ela já não lembrava o próprio nome. Morreu sem saber quem eu era. Patrícia franziu a testa. Mãe, por que tá falando da avó agora? Coloquei o prato de volta, as mãos tremendo de verdade agora. Porque talvez essa seja a última vez que eu faço essa receita lembrando como faz. Júlia levantou a cabeça. Como assim? Talvez seja a última vez que eu olho para vocês 3 e lembro cada nome, cada rosto, cada história. Camila deu um passo à frente. Mãe, você tá me assustando. Vocês disseram que eu desperdicei minha vida. E eu fico pensando, será que desperdicei mesmo? Será que valeu a pena cada receita decorada, cada roupa lavada, cada festa preparada para filhas que cresceram e me esqueceram? Minha voz quebrou. E a resposta é... Eu não sei. Eu não sei mais. Patrícia largou a bolsa no chão. Mãe, o que está acontecendo? Olhei para as 3, memorizando cada rosto, cada detalhe. Eu preciso que vocês sentem, por favor, só mais um pouco. Elas sentaram, as 3, devagar, assustadas agora. Eu não falei mais nada. Só olhei para a mesa, pro tender que Roberto ensinava a fazer, pra farofa da avó Helena, pro pavê que fazíamos juntas, e então olhei pro corredor, pro quarto, pra gaveta onde estava a pasta. Toquei o bolso do avental, vazio, mas eu sabia onde estava tudo. 6 meses carregando sozinha, 6 meses decidindo quando contar. Era agora, tinha que ser agora. Sentei de novo. As pernas não aguentavam mais. Olhei para as minhas mãos. 72 anos. Manchas de sol, veias saltadas, mãos que cozinharam, lavaram, embalaram, cuidaram. Mãos que tremiam agora. Lembrei de Roberto. A última vez que segurou essas mãos. 3 da manhã. Hospital Moinhos de Vento. Ele suando frio, apertando meus dedos. Cuida delas, Marta, mesmo quando te machucarem. Cuida. Morreu 4 horas depois, infarto fulminante. 68 anos. Foi dormir e não acordou. E eu fiquei, sozinha, nessa casa, nessa cama, nessa cozinha onde passei 50 anos fazendo comida pra gente que amei. Lembrei da avó Helena, nos últimos anos, olhando pra mim sem reconhecer,
me chamando de Isadora. Isadora era minha tia. Morreu em 68. Minha mãe morreu sem saber quem eu era. E agora? Mãe? Levantei os olhos. Júlia estava me olhando, preocupada. A senhora tá bem? Tô. Menti. Só cansada. A gente não devia ter falado aquelas coisas. A voz dela saiu baixa. Foi cruel. Foi verdade. Sorri sem alegria. Vocês falaram a verdade. Eu desperdicei mesmo, pelo menos na visão de vocês. Não é isso. É sim, Júlia. É exatamente isso. E tudo bem, eu entendo. Patrícia se mexeu na cadeira. Mãe, você disse que tinha algo pra gente saber. Tenho. Então fala logo. Camila enxugou o rosto. Para de enrolar. Respirei fundo. E levantei. Caminhei até o quarto. Os passos no corredor ecoaram. A casa em silêncio. Só minha respiração. Só o ranger do assoalho de madeira que Roberto instalou em 2005. Parei na porta do quarto. Olhei para a cama. King size. Vazia. Sempre vazia agora. O criado mudo do lado esquerdo. Meu lado. O lado dele vazio há 8 anos. A foto de Roberto na moldura prateada. Sorrindo. Sempre sorrindo. Tirada em Torres. 2010. Último verão que passamos juntos na praia. Toquei o vidro da moldura. Me dá força, amor. Abri a gaveta. Devagar. A pasta parda estava ali, onde sempre esteve. Embaixo do terço da minha mãe. Embaixo do certificado de aposentadoria do colégio. Embaixo de 40 anos de vida guardada em papel. Peguei a pasta, pesava. Não pelo papel, mas pelo que significava. 6 meses, desde julho. Desde a consulta com o Dr. Henrique Pacheco. Desde os exames. Desde o diagnóstico que mudou tudo. Doença de Alzheimer. Provável etiologia genética. Prognóstico de 2 a 4 anos até perda severa de memória. As palavras voltaram. Cada uma. Como se o médico estivesse ali falando de novo. A senhora vai começar a esquecer pequenas coisas. Nomes, datas, receitas. E depois vai esquecer pessoas, rostos, histórias. E no final, vai esquecer quem você é. Fechei os olhos. Respirei fundo 3 vezes. E voltei para a sala. As 3 estavam exatamente onde eu deixei, sentadas, quietas, assustadas. Coloquei a pasta no centro da mesa, entre o tender frio e o pavê derretendo. Antes de vocês irem embora e não voltarem mais, porque eu sei que não vão voltar mesmo, vocês precisam ler isso. Patrícia olhou para a pasta. O que é? Leiam, juntas, aqui, agora. Sentei e olhei para o teto, e lembrei. Junho de 2024. Tinha esquecido a panela no fogo, de novo, terceira vez naquele mês. A casa encheu de fumaça. O feijão queimou completamente. O fundo da panela derreteu. Sentei na cozinha e chorei. No dia seguinte, não lembrava se tinha tomado o remédio da pressão. Olhei para o porta-comprimidos. Vazio. Mas não lembrava de ter tomado. Na semana seguinte, chamei Júlia de Camila 3 vezes na mesma ligação. E então veio o pior. Estava na padaria da esquina. A mesma que frequento há 20 anos. Peguei pão, leite, manteiga, fui pagar. E não lembrava como voltava para casa. Fiquei parada no meio da rua, olhando para os 2 lados, reconhecendo tudo, mas sem saber qual caminho. 15 minutos. Até o seu Jorge da padaria me levar de volta. Liguei para o Dr. Henrique no dia seguinte. A consulta foi em julho. Dia 12. Sexta-feira. Às 9 da manhã. Fiz ressonância magnética. Tomografia. Bateria de testes cognitivos que duraram 3 horas. Desenhar relógio. Repetir palavras. Lembrar sequências. Falhei em metade. O resultado saiu 2 semanas depois. Voltei sozinha no consultório. Patrícia estava em audiência. Júlia tinha consulta do Bernardo. Camila não atendeu quando liguei. Dr. Henrique colocou os exames na mesa. Marta, eu preciso ser direto. A ressonância mostra atrofia no hipocampo e no córtex pré-frontal. Os testes cognitivos confirmam. É Alzheimer.
Estágio inicial, mas progressão rápida. As palavras demoraram para fazer sentido. Quanto tempo? 2 a 4 anos de lucidez plena. Talvez menos. Considerando o histórico da sua mãe, a progressão pode ser mais rápida que o normal. Pensei na minha mãe, Helena, que morreu sem saber quem eu era, que me chamava de Isadora, que olhava para mim como se fosse uma estranha. Tem tratamento? Tem medicação que desacelera, mas não para, e nem sempre funciona bem. Saí do consultório com a pasta parda embaixo do braço, entrei no carro e chorei durante 40 minutos. Depois sequei o rosto, dirigi para casa, guardei a pasta na gaveta e não contei para ninguém, porque eu queria uma última vez, uma última ceia, uma última reunião, antes de esquecer. E aí veio dezembro. Voltei ao presente. Patrícia estava abrindo a pasta, as mãos tremendo. Júlia olhava por cima do ombro dela. Camila pegou os exames de ressonância. Ninguém falava, só o som do papel, das folhas sendo viradas. Patrícia leu primeiro. A mão subiu até a boca. Mãe, Júlia leu em seguida. E começou a chorar antes de terminar a primeira página. Camila segurava as imagens em preto e branco. As manchas escuras no cérebro, a atrofia, a doença tomando espaço. Como... A voz de Patrícia falhou. Como a senhora não contou? Pra quê? Olhei para as três. Pra vocês virem aqui por pena? Por obrigação? Eu queria uma última ceia de verdade, não velório antecipado. Júlia soluçou. Quando foi o diagnóstico? Julho, dia 26. 5 meses? Patrícia levantou. A cadeira caiu para trás. A senhora tá com isso há 5 meses e não contou? Eu ia contar hoje. Era esse o plano, depois da ceia, antes de vocês irem embora. Camila largou os exames na mesa. Eu não acredito que a senhora guardou isso sozinha. Eu guardo muita coisa sozinha, Camila. Há muito tempo. O silêncio voltou. E então, meu celular tocou. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo. Porque você sabe como é carregar peso sozinha. Deixa um like para que mais mulheres vejam que não estão sozinhas. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor. E clica em hypar. Isso faz a diferença, fortalece nossa corrente. Me conta, você já passou por algo parecido? Escreve aí. E prepara o coração. Agora vem a virada. Olhei para o celular. Número desconhecido. Alô? Dona Marta? Aqui é da farmácia Panvel. A senhora não retirou a medicação prescrita pelo Dr. Pacheco. Já faz 3 semanas. Desliguei. As 3 me olhavam. Que medicação? Patrícia pegou a pasta de novo, folheou, achou a receita. Donepezila, memantina. Mãe, a senhora não tá tomando os remédios? Não. Como assim não? Não vejo sentido. Júlia levantou. Como não vê sentido? É para desacelerar a doença. Desacelerar. Não parar, não curar. Só prolongar. Mais 6 meses, talvez 1 ano de saber que vou esquecer. Não quero isso. Camila se aproximou. Mãe, a senhora não pode desistir assim. Não tô desistindo. Tô escolhendo. Escolhendo o quê? Esquecer a gente mais rápido? Olhei para ela. Escolhendo viver o que resta sem viver apavorada. Patrícia jogou a receita na mesa. Eu vou buscar os remédios amanhã. E a senhora vai tomar, todos os dias. Eu vou controlar. Você? Eu. Vou vir aqui todo dia se for preciso. Pra quê, Patrícia? Pra aliviar sua culpa? Ela parou. Como? Você não veio aqui há 3 meses. 3 meses. Desde setembro, quando ligou pela última vez. Silêncio. E você, Júlia? Quando foi a última visita, sem ser data especial? Júlia baixou a cabeça. E você, Camila? Quando foi a última vez que atendeu quando eu liguei, sem deixar cair na caixa postal? Nenhuma respondeu. Agora vocês querem cuidar. Agora que sabem que vou esquecer. Mas onde vocês estavam quando eu ainda lembrava de tudo? Quando eu só precisava de companhia? Levantei, peguei a pasta. Tem mais coisa aqui dentro, além dos exames. Abri, tirei 3 envelopes, brancos, lacrados. Uma carta para cada uma,
Escrevi em agosto, durante as madrugadas que não conseguia dormir. Coloquei os envelopes na mesa. Podem ler aqui, ou levar embora, como preferirem. Patrícia pegou o dela, o nome escrito à mão na frente, caligrafia firme. Júlia pegou o dela com mão tremendo. Camila só olhava, sem pegar. Leiam! Minha voz saiu mais firme. Agora, aqui, juntas. Mãe, eu não sei se consigo. Júlia segurava o envelope como se queimasse. Consegue. Precisa. Porque tudo que tá nessas cartas eu preciso que vocês saibam enquanto eu ainda lembro que escrevi. Patrícia respirou fundo. Abriu o envelope. Tirou as folhas dobradas. Júlia fez o mesmo. Camila, por último, pegou a dela. E começaram a ler. Em silêncio. Enquanto elas liam, saí da sala. Voltei para a cozinha, olhei a ceia intocada. 3 semanas de trabalho. Fria. Desperdiçada. Não desperdiçada. Serviu para o que tinha que servir. Juntou as 3 aqui, forçou conversa que precisava acontecer. Encostei na pia. A mesma pia onde lavei pratos por 50 anos, onde ensinei cada uma a descascar batata. Onde Roberto me beijava de surpresa enquanto eu cozinhava. A casa estava silenciosa. Só ouvia soluços vindos da sala. As cartas estavam funcionando. Carta para Patrícia. Minha filha forte que tem medo de ser fraca. Eu vi você se formar em direito. Láurea, a melhor da turma. Vi você ganhar sua primeira causa. Vi você virar sócia. E cada vez você olhava para mim esperando que eu dissesse algo. Mas eu só cobrava casamento. Só cobrava neto. Só cobrava a vida tradicional que eu vivi e que te fez infeliz só de imaginar. Me perdoa. Eu projetei meus sonhos não realizados em você. Eu devia ter dito. Você é incrível. Você construiu o império. Eu tenho orgulho. E solidão não é destino. É escolha. Você ainda pode escolher diferente. Carta para Júlia. Minha filha do meio que sempre quis ser vista. Eu te convenci a largar a arquitetura. Eu te convenci a casar. Eu te convenci que maternidade era o único caminho de realização. E você fez tudo. Certinho. Do jeito que eu mandei. E hoje você tá presa na mesma gaiola que eu vivi. Me odeia por isso? Tudo bem. Me odeie. Mas não faça com você o que eu fiz comigo. Não desista de ser pessoa além de mãe. Não desapareça. Você ainda tem tempo. Volta para a faculdade. Coloca limites no Rodrigo. Ensina seus filhos que mãe não é empregada. Eu errei com você. Não erre com você mesma. Carta para Camila. Minha filha caçula que nunca coube na forma. Quando você contou que gostava de mulher, eu disse que você estava confusa. Quando apresentou a Bianca, eu fingi que ela não existia. Quando escolheu arte, eu disse que ia passar fome. Eu fui cruel. Eu fui preconceituosa. Eu fui covarde, porque você teve coragem que eu nunca tive. Coragem de ser quem é. E eu morri de inveja disso. Me perdoa. Eu sempre tive orgulho de você. Só não soube demonstrar. Você é a mais livre de nós 4. Não perde isso. Ouvi cadeira arrastar. Passos vindo para a cozinha. Me virei. As 3 entraram juntas. Rostos vermelhos, olhos inchados. Patrícia ainda segurava a carta, amassada na mão. Mãe, não. Levantei a mão. Ainda não. Tem mais uma coisa. Voltei para a sala. Elas me seguiram. Peguei a pasta de novo. Última coisa no fundo. 3 folhas. Impressas. Grampeadas. Isso aqui é da neurologista do Hospital Mãe de Deus. Orientações de cuidado. Protocolo para quando a doença avançar. Coloquei na mesa. Estágio intermediário. Precisarei de ajuda para cozinhar, tomar banho, me vestir. Estágio avançado. Não vou reconhecer vocês. Não vou lembrar meu nome. Vou precisar de cuidador em tempo integral. Júlia soluçou alto. Mãe, para. Não posso parar. Vocês precisam saber. Precisam decidir. Decidir o quê? Camila limpou o rosto com a manga da blusa. Se vão cuidar. Ou se vão me colocar em algum lugar. Algum lugar? Patrícia franziu a testa. Tipo clínica? Tipo clínica. Asilo. Casa de repouso.
Seja lá o nome bonito que usam. A senhora acha que a gente ia fazer isso? Não sei. Por isso preciso que decidam agora, enquanto eu ainda posso participar da decisão. Silêncio pesado. Júlia sentou. A senhora vai morar comigo. A gente transforma o escritório do Rodrigo em quarto. No meio da sua família que não te vê? Não, Júlia. Camila deu um passo. Então mora comigo. Eu largo a kitnet. A gente aluga um lugar maior. Com que dinheiro? Você mal paga o aluguel da kitnet. Patrícia respirou fundo. Então mora comigo. Apartamento tem 3 quartos. Um é só bagunça mesmo. A gente contrata cuidadora. Para eu virar projeto de caridade da filha workaholic? Não. Então, o que a senhora quer? Patrícia subiu o tom. Quer que a gente te abandone? É isso? Não sei o que eu quero. Sentei, cansada de verdade agora. Eu só sei que vocês precisam entender uma coisa. Olhei para as 3. Vocês estão aqui agora, culpadas, assustadas, querendo consertar. Mas daqui uma semana? Um mês? Quando eu começar a esquecer panela no fogo de novo? Quando ligar chorando de madrugada sem lembrar por quê? Quando começar a te chamar pelo nome da irmã? Vocês vão aguentar? Nenhuma respondeu. Porque cuidar de alguém com Alzheimer não é bonito, não é filme, é duro, é frustrante. É ver a pessoa desaparecer aos poucos. Foi assim com a avó Helena, e vai ser assim comigo. Respirei fundo. Então pensem bem antes de prometer. O silêncio durou quase 1 minuto. As 3 me olhavam, esperando que eu dissesse que era brincadeira, que tinha cura, que ia ficar tudo bem. Não ia. Patrícia quebrou o silêncio primeiro. A senhora não pode falar assim, como se a gente fosse desistir. Ah, não falei que vão desistir. Falei para pensarem bem. A gente já pensou. Júlia enxugou o rosto. A senhora vai ficar com uma de nós. Revezando. Camila concordou. Uns meses com cada uma. Olhei para as 3. Unidas. Pela primeira vez em anos. Pela primeira vez desde que eram pequenas. E quando eu esquecer qual casa é qual? Quando acordar de madrugada gritando que quero ir para casa? Patrícia engoliu seco. E quando eu não lembrar que o Roberto morreu? Quando perguntar onde ele tá? Todo dia? 10 vezes por dia? Júlia fechou os olhos. E quando eu olhar para vocês e não souber quem são? Quando chamar pelo nome da avó Helena? Quando achar que tenho 30 anos de novo? Camila começou a chorar de novo. Vocês precisam saber no que estão se metendo, porque não tem volta, não tem cura, não tem final feliz. Mas tem a gente. Patrícia se aproximou, ajoelhou na minha frente. A senhora não vai passar por isso sozinha, nunca mais. Toquei o rosto dela. Você tem certeza? Mesmo sabendo que vou te esquecer? Mesmo assim. Olhei para Júlia. E você? Eu também. Camila? A gente não vai abandonar a senhora, mãe. Não de novo. Algo quebrou no meu peito. Não quebrou. Rachou. Como represa segurando água por tempo demais. E vazou. Chorei. Pela primeira vez desde julho, desde o diagnóstico, desde que guardei tudo sozinha. As 3 se aproximaram, abraçaram junto. Apertado. E ficamos ali, as 4, chorando, no meio da sala, com a ceia fria na mesa, com as cartas espalhadas, com os exames mostrando meu cérebro desaparecendo, mas juntas, finalmente juntas. Quando paramos de chorar, devia ser 00:30 já. Sentamos de novo, olhei para a mesa, pro tender, pra farofa, pro pavê. A comida tá fria. Não importa. Júlia pegou um prato. Vamos comer assim mesmo. Patrícia pegou outro prato. 3 semanas fazendo isso. A gente não vai desperdiçar. Camila serviu rabanada. E ainda tá boa. Fria, mas boa. Comemos em silêncio por alguns minutos. Não era a ceia que eu planejei. Não era perfeita. Estava fria, desorganizada, as toalhas sujas de lágrimas. Mas era real. Patrícia largou o garfo. Mãe, eu preciso falar uma coisa. Olhei para ela. Sobre o divórcio. Você não precisa... Preciso sim. Respirou fundo.
Quando descobri do Maurício, quando descobri que ele tinha outra, que ela estava grávida, eu não liguei para a senhora porque tinha vergonha. Vergonha? A senhora sempre dizia: casamento é para a vida toda. Não desiste na primeira dificuldade, e eu ia ter que contar que eu tinha falhado. Você não falhou. Ele te traiu. Eu sei, mas na minha cabeça eu tinha falhado. Não consegui segurar meu casamento. Não tive filho. Não fui boa o suficiente para ele não precisar de outra. A voz dela quebrou. E depois, quando finalmente terminei tudo, quando fiquei sozinha naquele apartamento enorme, eu morri de medo. De quê? De virar a senhora. As palavras cortaram. De ficar velha sozinha, de passar Natal sozinha, de morrer e demorar em dias para descobrir. Igual eu faço com a senhora, sumo por semanas. Nem ligo, porque não aguento olhar e ver meu futuro. Lágrimas descendo. Mas não é culpa sua, mãe. Nunca foi. É minha. Eu sou covarde. Eu trabalho até tarde para não ter que sentir. Eu bebo sozinha para não ter que pensar. Eu tomo remédio para não ter que encarar que eu tô completamente perdida. Levantei. Contornei a mesa. Abracei ela. Você não tá perdida. Você só tá assustada. E tudo bem ter medo. Ela agarrou meu braço. Apertado. Eu não queria te magoar. Eu juro. Eu só não sabia como estar perto. Eu sei. E aquela coisa que eu falei, de que a senhora desperdiçou a vida, você estava certa. Ela levantou a cabeça. Não estava. Estava sim. Eu desperdicei muito. Desperdicei sendo mãe perfeita em vez de ser pessoa real. Desperdicei cobrando de vocês o que eu não tive coragem de fazer. Desperdicei julgando em vez de acolher. Olhei para as três. Mas sabe o que eu não desperdicei? Vocês, cada uma de vocês. Com todos os defeitos, todas as brigas, toda a distância. Vocês são o que eu fiz de melhor. E se eu vou esquecer tudo, se eu vou perder cada memória, pelo menos quero que vocês saibam disso. Júlia soluçou. Vocês são o que eu fiz de melhor. Júlia se levantou, devagar. Mãe, sobre o que eu disse, de te odiar. Você tinha razão também. Não tinha. A voz firme agora. Eu não te odeio. Eu me odeio, por ter virado você, por ter deixado. Caminhou até a janela. Ficou de costas. O Rodrigo não encosta em mim há 1 ano e meio. 1 ano e meio. E eu não falei nada, porque achei que era normal, que depois de 20 anos de casamento era assim mesmo. Virou. Mas não é. Ele não me quer mais. E eu também não quero ele. A gente vive no mesmo apartamento, dorme na mesma cama, mas somos estranhos. Patrícia e Camila olhavam em silêncio. E meus filhos? Bernardo tem 17 anos, Melissa tem 15. Eu moro com eles, cozinho, lavo, limpo, e eles nem me veem, literalmente. Entram, vão pro quarto, trancam a porta, ficam na tela. Eu virei fantasma na minha própria casa. A voz subiu. E sabe o pior? Eu coloquei eles nesse padrão. Eu ensinei que mãe serve, que mãe não tem vida própria. Que mãe é funcionária da casa, igual a senhora me ensinou. Olhei para ela sem raiva, só tristeza. Eu sei. E eu te culpei. Júlia voltou para a mesa. Culpei a senhora por eu ter feito as escolhas que fiz, mas foram minhas escolhas. A senhora sugeriu. Eu aceitei. Eu larguei a arquitetura. Eu casei. Eu tive filho. E agora eu tô presa. Sentou. E quando a senhora ligava, quando a senhora pedia para eu ir almoçar, eu não ia porque não aguentava ouvir conselhos. Júlia, conversa com o Rodrigo. Júlia, bota limites nos meninos. Como se fosse fácil. Como se eu tivesse coragem. Pegou minha mão. Mas não foi a senhora que me prendeu. Fui eu me prendi. E culpei a senhora para não ter que encarar isso. Apertei a mão dela. E agora que eu sei da doença, a única coisa que eu penso é: eu desperdicei tanto tempo brigada, tanto tempo longe, e agora o tempo acabou. Ainda tem tempo. Tem? Quanto? 2 anos? 3? E quanto disso você vai lembrar?
Não respondi. Porque ela tinha razão. Eu quero voltar para a terapia. A voz dela saiu firme. Vou ligar segunda. E vou colocar o Rodrigo contra a parede. Ou a gente conserta, ou a gente termina, mas não vou continuar nessa agonia. Sorri. Boa. E vou trazer Bernardo e Melissa aqui, todo domingo. Vão te conhecer de novo, de verdade. Não a avó que eles ignoram no Natal. Eles não vão querer. Vão querer sim, porque eu vou ensinar eles que família não é obrigação, é escolha. E a gente escolhe estar aqui. Camila limpou o rosto. Meu turno? Olhei para ela. Eu também preciso falar. Camila respirou fundo 3 vezes antes de começar. Outubro de 2023. Silêncio. Eu tinha terminado com a Fernanda. 3 anos de relacionamento. Ela era a pessoa mais incrível que eu já conheci. E eu estraguei tudo. Olhou para mim. Porque eu não conseguia acreditar que alguém podia me amar de verdade. Alguém podia olhar para mim. A filha lésbica, a artista fracassada, a decepção da família, e achar que eu valia alguma coisa. A voz tremeu. Então eu sabotei, arrumei briga, fui cruel, até ela ir embora. Patrícia e Júlia ouviram sem interromper. Fiquei sozinha na kitnet. 3 dias, sem comer, sem dormir, só bebendo, vodka barata, e pensando, para que eu tô aqui? Qual o ponto? Minha família não me quer, a mulher que eu amava foi embora. Minha arte não vende, eu não sirvo para nada. Fechou os olhos. No 3º dia, tomei 32 comprimidos de Rivotril, com meio litro de vodka, e deitei esperando não acordar. Júlia soltou um gemido baixo. Mas acordei, no hospital, tubo na garganta, estômago lavado, enfermeira me olhando com pena. E a primeira coisa que pensei foi, nem isso eu consigo fazer direito. Abriu os olhos. Olhou para mim. O hospital ligou para a senhora. Eu tinha colocado como contato de emergência. Porque mesmo me sentindo rejeitada, mesmo sentindo que a senhora tinha vergonha de mim, a senhora ainda era minha mãe. Lágrimas caindo. A senhora foi no hospital. Ficou 3 horas comigo. Segurou minha mão. Não falou nada sobre decepção, sobre pecado, sobre vergonha. Só disse, você vai sair daqui e a gente vai conversar. Lembrei daquele dia. Cada segundo. Mas a gente nunca conversou. Eu inventei que era virose. A senhora fingiu acreditar. E ficamos naquilo, fingindo que nada aconteceu. Eu não sabia como começar. Minha voz saiu baixa. Eu tinha medo de falar errado, de te machucar mais. Eu sei. E eu fugi. Parei de atender suas ligações. Parei de visitar porque tinha vergonha, porque achei que a senhora ia me internar, ou me obrigar a ir morar com você, ou fazer algo que provasse que eu era peso. Veio até mim. Ajoelhou. Mas agora eu entendi uma coisa, lendo aquela carta. Aquelas palavras sobre ter orgulho de mim, sobre inveja da minha liberdade. Pegou minhas 2 mãos. A gente é parecida, mais do que eu achava. A senhora também se sentiu presa. A senhora também engoliu quem era para caber na forma. A senhora também passou a vida inteira achando que não era boa o suficiente. Apertou. E agora a senhora tá perdendo a memória. E eu tô perdendo minha mãe. E eu não vou desperdiçar o tempo que resta fingindo que não te amo, fingindo que não preciso de você. Porque eu preciso. Soluçou. Eu preciso da minha mãe. Mesmo que por pouco tempo. Mesmo que você esqueça meu nome. Eu preciso. Desci da cadeira. Abracei ela no chão. Eu também preciso de você. E ficamos ali, mãe e filha. Finalmente se encontrando, depois de anos perdidas. Não sei quanto tempo ficamos abraçadas. Quando me levantei, Patrícia estava chorando também. Júlia limpava o rosto com o guardanapo bordado. Voltamos para a mesa. Às 4. Olhei para a ceia, completamente fria agora. Mas não importava. Tem uma coisa que vocês precisam entender. As 3 olharam. Essa doença vai piorar, não vai melhorar, e vai chegar um momento em que eu não vou ser mais eu. Mãe, não, escutem, minha voz firme. Vai chegar um momento em que eu vou acordar e não saber onde tô. Vou gritar,
Vou ter medo de vocês. Vou achar que vocês são estranhas tentando me machucar. Respirei. Vai chegar um momento em que eu vou esquecer que tenho filhas, que fui casada, que fui professora. Vou esquecer meu próprio nome. Júlia começou a chorar de novo. E quando isso acontecer, vocês não podem entrar em colapso. Vocês não podem desistir. Porque eu vou precisar de vocês mesmo, não lembrando quem vocês são. Patrícia enxugou o rosto. Como a gente vai aguentar? Não sei, mas vocês vão ter que descobrir. Juntas. Olhei para as três. Por isso eu preciso que vocês se reconectem, que parem de brigar, que parem de competir. Porque quando eu não estiver mais aqui, mentalmente, vocês só vão ter umas às outras. Silêncio. E preciso de regras. Regras? Camila franziu a testa. Regras. Vou escrever enquanto ainda posso. Decisões sobre tratamento, sobre internação, sobre o que fazer quando eu não puder mais decidir. Peguei papel e caneta da gaveta do aparador. Regra 1. Não quero entubar. Quando chegar a hora, deixa eu ir em paz. Júlia soluçou alto. Regra 2. Não me internem em clínica enquanto tiver alguma qualidade de vida, mesmo que seja difícil, mesmo que seja cansativo. Escrevi. Regra 3. Quando eu não souber mais quem sou, quando não reconhecer mais ninguém, quando só existir o corpo, aí sim podem me colocar em algum lugar bom, onde cuidem com carinho. Patrícia respirava pesado. Regra 4. Cremação, sem velório, sem corpo exposto, só vocês três. E as cinzas, joguem em Tramandaí, na praia onde íamos todo verão. Camila levantou. Mãe, eu não aguento ouvir isso. Tem que aguentar, porque essas decisões precisam ser tomadas agora, enquanto sou eu quem decide. Terminei de escrever. Assinei. Datei. Amanhã a gente registra em cartório, com testemunhas, para ter validade legal. Coloquei o papel na mesa. Agora vocês sabem tudo. Não tem mais segredo, não tem mais surpresa. Olhei para as três. Então me respondam, vocês vão ficar? Mesmo sendo difícil? Mesmo doendo? As três se olharam e responderam juntas. Vamos. Eram 3 da manhã quando finalmente paramos de falar. A ceia toda fria, mas todas tínhamos comido. Rabanada, tender, farofa, pavê, tudo requentado no micro-ondas, tudo comido entre lágrimas e histórias. Patrícia olhou para o relógio. É Natal já. É. Sorri. Feliz Natal. Feliz Natal. As três responderam juntas. Júlia bocejou. A gente devia dormir. Durmam aqui. Olhei para a sala, para o corredor. Tem espaço. Tem certeza? Tenho. Aliás, insisto. Camila sorriu. Igual quando a gente era pequena. Igual. Arrumamos os quartos. Patrícia no de hóspedes, Júlia no outro, Camila comigo, na cama king. Deitadas no escuro, ela perguntou. Mãe, você tá com medo? Tô. Do quê? De esquecer essa noite. Silêncio. Eu não vou deixar você esquecer. A voz dela baixa. Vou contar essa história todo dia se for preciso. Até você acreditar. Sorri no escuro. Eu te amo, Camila. Eu também te amo, mãe. Fechei os olhos. Pela primeira vez em meses, dormi em paz. Acordei com cheiro de café. Abri os olhos. Camila não estava mais na cama. Olhei para o relógio. 9h15 da manhã. 25 de dezembro. Levantei, coloquei o roupão. Fui para a cozinha. As três estavam lá. Patrícia fazendo café, Júlia arrumando a mesa, Camila torrando pão. Pararam quando me viram. Bom dia. Sorri. Bom dia. As três responderam. Vocês ficaram. Falamos que ia ficar. Patrícia serviu café. E a gente não promete o que não cumpre. Sentei à mesa. A mesma mesa da ceia, mas limpa agora. Toalha trocada. Louça lavada. Vocês limparam tudo? Limpamos. Júlia colocou pão, manteiga, geleia na mesa. Enquanto a senhora dormia. Olhei em volta. A sala arrumada, a cozinha organizada, as sobras da ceia guardadas na geladeira. Obrigada. É o mínimo.
Camila sentou do meu lado. Aliás, a gente conversou, enquanto a senhora dormia. Sobre? Sobre como vai ser. Patrícia sentou também. O cronograma. Júlia pegou o papel. A gente dividiu. Domingo você almoça na minha casa. Segunda, a Patrícia vem aqui depois do trabalho. Terça tem atividade no Centro do Idoso. A gente já pesquisou, tem um ótimo em Higienópolis. Quarta eu venho. Quinta atividade de novo. Sexta a Camila passa a tarde. Sábado a gente se reveza. Olhei para o papel. O cronograma escrito à mão. Letra das 3 misturadas. Vocês fizeram isso tudo hoje de manhã? Fizemos. Camila pegou minha mão. E tem mais. Eu vou me mudar para cá. O quê? Temporariamente. Ela sorriu. Enquanto a senhora ainda tiver autonomia, vou largar a kitnet. Economizar o aluguel. E ficar aqui, no quarto de hóspedes, para a senhora não ficar sozinha. Camila, você não precisa. Eu quero. E preciso. Para mim também. Sair daquela kitnet minúscula, ter companhia. E ficar perto da senhora enquanto dá tempo. Olhei para Patrícia. E você? Eu vou reduzir para 40 horas semanais. Não é fácil no escritório, mas já conversei com os sócios. Vou passar mais tempo aqui. E eu vou voltar para a terapia. Júlia respirou fundo. E conversar com o Rodrigo. Hoje ainda. Olhei para as 3, minhas filhas. Transformadas em uma noite. Não transformadas, reconectadas. Tem mais uma coisa. Patrícia pegou o envelope. A gente escreveu, para a senhora. O quê? Cartas, uma de cada, para a senhora ler quando começar a esquecer. Peguei o envelope. Pesado. Quando a senhora esquecer nossos nomes, quando esquecer essa noite, quando esquecer quem somos, lê essas cartas. A gente vai lembrar a senhora de quem éramos e de quem somos. Não consegui segurar. Chorei de novo. Obrigada. Não agradece, Camila abraçou. A gente que tem que agradecer. Tomamos café juntas, às 4, igual não fazíamos há anos. Conversamos sobre tudo, sobre nada, sobre o futuro próximo. E eu pensei, 72 anos vividos, e só agora, faltando tão pouco tempo, a gente se encontrou de verdade. Não como mãe e filhas perfeitas, mas como mulheres imperfeitas tentando se reconectar. Será que desperdicei minha vida? Talvez. Mas esse Natal não foi desperdício. Esse Natal foi recomeço. E mesmo que eu esqueça tudo, cada nome, cada rosto, cada palavra, alguma parte de mim vai lembrar. O lugar fundo, onde fica o amor. Esse lugar a doença não alcança tão fácil. Você que amou essa história, eu preparei algo especial para você. Algo para te fazer companhia todos os dias. Para quando o coração apertar. Para você nunca mais se sentir sozinha. É um e-book com 120 mensagens diárias. Você não está sozinha. Deixei o link aqui nos comentários. É só descer e pegar. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. E me conta, o que mais te marcou? Foi o momento das cartas? Foi a coragem das filhas? Foi a reconexão? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.